Catecismo de São Pio X, nós continuamos a virtude da fé, tínhamos começado na aula anterior, e nós vimos nós tínhamos visto dois parágrafos. O primeiro, das virtudes teologais em geral. E depois começamos no segundo parágrafo, a respeito da virtude da fé. E relacionado a isto, veremos agora, no terceiro parágrafo, a respeito dos mistérios. Porque a religião católica é uma religião de mistérios. Se fosse uma religião que não tivesse mistérios, não seria propriamente uma religião, ou pelo menos seria somente uma religião natural. Porque é próprio da religião sobrenatural ter coisas que ultrapassem o nosso entendimento. É normal. Alguém que diz, como os racionalistas dizem, que eu tenho que entender para acreditar. Não, se você entende, você não acredita mais. A fé é a respeito de coisas que a gente não tem prova experimental. E, no caso de uma fé sobrenatural, a respeito de coisas que nós não podemos alcançar. Então, pergunta de número 865. Nós podemos compreender todas as verdades da fé? Não. Não podemos compreender todas as verdades da fé, porque algumas dessas verdades são mistérios. O que são os mistérios? Definição aqui do catecismo. Os mistérios são verdades superiores à razão, às quais nós devemos crer, ainda que não as possamos compreender. Por que nós devemos crer nos mistérios? Porque os revelou Deus, que, sendo verdade e bondade infinitas, não pode enganar-se nem enganar-nos. A questão toda está em saber se é Deus que revela. Se é Deus que revela, e Ele dá as provas disso. Daí a importância da apologética, dos chamados motivos de credibilidade. Os milagres, as profecias, tudo isso é muito importante porque são as provas, onde Deus, por assim dizer, põe o seu selo. Foi eu que revelei. Porque olha só, olha aqui, as provas são essas. E os prodígios, os milagres, muitas vezes têm relação com o que é revelado. Não é uma simples coisa solta no ar que ocorre e ninguém sabe explicar. Mas é feito na intenção de provar aquela verdade. Então, na medida em que Deus põe o seu selo, diz que Ele é que revelou, então não há o que discutir. O fato de nós não podermos alcançar não é sinal de que não é verdadeiro. Pelo contrário, é sinal de que é algo divino. São, porventura, os mistérios contrários à razão? Os mistérios são superiores, resposta, porém não contrários à razão. E até a própria razão nos persuade a admiti-los. Em que sentido? No sentido de que você pode raciocinar que se Deus é superior a nós, as coisas que Ele compreende, as coisas deles também são superiores às nossas. Nem tudo que Ele sabe nós sabemos. Isso qualquer pessoa pode entender. É a razão que nos leva a entender isso. Então, se nós não entendemos aquilo que é revelado, não é um sinal de que isso não é verdadeiro. É verdade que você tem que ter prova de que é Deus que revela, como eu disse. Mas o fato de a gente não entender não quer dizer absolutamente que não seja algo verdadeiro. Porque os mistérios não podem ser contrários à razão. Agora é a razão. A razão mais profunda da não contrariedade entre os mistérios
e a nossa razão. Resposta: os mistérios não podem ser contrários à razão, porque é o mesmo Deus quem nos deu a luz da razão e também quem revelou os mistérios. E ele não pode contradizer-se a si mesmo. De um modo geral, essa oposição aos mistérios é um fenômeno muito moderno, porque da modernidade para cá, o homem tende a se deificar, a se achar no lugar, a se pôr no lugar de Deus. É o humanismo. É o humanismo. O humanismo que foi muito forte na época pagã, mas de uma maneira... O humanismo de hoje é muito mais malicioso, porque justamente é um humanismo de apostasia. Ele vai contra a igreja diretamente. Ele coloca o homem no lugar de Deus. Então, se o homem está no lugar de Deus, então, se algo não é percebido pelo homem, essa coisa não é verdadeira. É o racionalismo. Só aceito o que minha cabeça entender. O que minha cabeça entender, eu aceito. O que minha cabeça não entende, eu não aceito. É o postulado do racionalismo. Não existe nada além da razão. Então, contra isso, vem o teocentrismo católico. Deus está no centro. A criação foi feita primeiro para a glória de Deus. É verdade que também para a salvação do homem, para a felicidade do homem, desde que se submeta a Deus. Mas o centro da criação é o homem. Perdão, é Deus. Primeiro foi criado para a glória de Deus. Depois para a salvação do homem. E há uma afirmação da Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, que vai diretamente contra isso. A Gaudium et Spes foi um dos documentos do Concílio Vaticano II. Contra isso? Ela é diretamente humanista. Diretamente humanista. Há uma obra muito interessante, escrita pelo Padre Calderon, e Dom Willis fez um resumo muito bom. Eu tenho aí em inglês. Então, ele diz o seguinte, a tese do Padre Calderon é o seguinte, que o Concílio Vaticano II foi a oficialização do humanismo. Pronto, ponto final. Não é um humanismo pagão, mas uma espécie de humanismo católico, entre aspas. Um humanismo com pintura de cristão. Mas é a oficialização. O fundo do Vaticano II é isso. E o documento Gaudium et Spes, ele é bem imbuído dessa mentalidade. Então, uma mentalidade dessa não aceita mistério. Então, eu coloquei aqui um esquema a respeito de mistério, de uma maneira mais desenvolvida. Nós vimos isso há muito tempo atrás, já, quando a gente fez as aulas de apologética. Acho que a maioria não estava aqui, não, acho. E a gente se baseou nessa obra. Seria muito bom que se fosse traduzida em português. É uma obra muito interessante, muito boa. A credibilidade do dogma católico. Mas tem... É latim que é? Não, tem francês. Tem francês? Eu não conheço outra língua. Não conheço outra língua. Pode ser que tenha, mas eu não conheço. O padre Falcon, essa obra, se fosse traduzida em português, prestaria um grande serviço ao catolicismo. Muito boa. Carlos Nogueira, dá para ele. Podia dar para ele traduzir. É uma obra muito boa, se editasse essa obra. Então, é um curso de apologética, muito bem feito, da década de 40, final da década de 40. Eu vi um livro agora, editado há pouco tempo atrás, 2008, 2009, por aí. E a autora citava, há um livro excelente que se poderia consultar, esse aqui, citava esse livro aqui. Então, baseado nele, eu tirei algumas divisões, alguns conceitos que desenvolvem mais. Né? Então, mistério pode ser propriamente dito ou em sentido amplo. Propriamente dito, o mistério é uma verdade intrinsecamente sobrenatural que ultrapassa as forças do criado ou do criável,
quanto à essência e quanto à existência. Quer dizer, uma verdade que ultrapassa as forças de qualquer espírito criado, ou que possa ser criado. Quer dizer, não só os espíritos, quer dizer, as almas, os anjos, etc., que atualmente existem, mas mesmo alguém poderia imaginar, um dia vai se explicar isso. Nunca. Nenhum espírito criado pode explicar. Nem os anjos, claro. Os anjos não são Deus. A força foi do criado ou criado? Criável, que pode ser criado. Um super gênio que vai nascer daqui a 100 anos, sei lá, certo? Cabeças privilegiadas, como esse que eu acabei de citar, Nikola Tesla, que tinha uma memória fotográfica, ele olhava para esse quadro aqui, pá, entrava uma foto da cabeça dele. Ele gravava imediatamente, porque ficava a imagem na cabeça dele. Era uma memória fotográfica. Todas essas coisas de celular, isso aí, foi ele que teve as primeiras ideias no início do século XX. Então, era uma cabeça privilegiada, mas nem não adianta. Seja qual for a cabeça privilegiada, mesmo entre os anjos, etc., nunca vai se conseguir explicar o mistério. Em sentido amplo, mistério pode ser coisa ou verdade que nós não podemos conhecer a existência, mas da qual nós podemos penetrar a essência. Que é isso? Porque nesse caso aí, veja bem, no caso do mistério propriamente dito, só pode ser sobrenatural. Mas no caso aqui do sentido amplo, pode ser também mistério natural. Existem mistérios naturais. Certo? Eu chego para... Seu Paulo aqui conta uma história. A gente vai para fora e conta a história. Depois eu chego aqui e olha, eu contei uma história para ele aqui. Ó. Quem sabe essa história? Ninguém sabe. Né? É um mistério para vocês. Para mim e para ele, não. Mas para vocês é um mistério. Esse mistério é um mistério natural. Por quê? Porque embora vocês não saibam, vocês podem chegar a saber. Se alguém chegou lá e botou o ouvido e conseguiu ouvir. Se alguém foi lá e insistiu com ele para contar, me conte, até que ele contou. Certo? Se alguém botou um aparelhinho lá enquanto a gente estava falando, gravou, depois pegou, é possível. É possível se descobrir esse segredo. Mas é um segredo porque é um segredo natural. E um mistério, portanto, natural. Então, nesse sentido amplo, há duas espécies. Primeiro, coisa ou verdade que nós não podemos conhecer a existência, mas da qual podemos penetrar a essência. Por exemplo, na ordem natural, o que eu disse, um segredo. Você não pode conhecer a existência. Mas uma vez que você conhece, você entende o que é. Certo? Se eu digo eu vou lá e digo a seu primo escondido ali, olha, seu primo, eu ganhei na cena 60 milhões. Pronto. Ninguém sabe. É aqui escondido. Mas se alguém souber, todo mundo vai entender. Olha, puxa, ganhou dinheiro. Entende o que é? Entende o que eu quero dizer? Você não conhece a existência. Mas se essa existência for revelada a você, você conhece a essência. Isso na ordem natural. Na ordem sobrenatural, existem também mistérios em sentido amplo dentre as verdades da igreja. Quer ver um exemplo? O fim do mundo. Quem é que sabe quando vai ser o fim do mundo? Ninguém sabe. A existência é um mistério. Mas se alguém disser a você, se tiver uma revelação especial, que vai ser daqui a 100 anos, sei lá, no ano tal, vai ser o fim do mundo, você entende o que é isso, né? Fim do mundo, julgamento, tudo isso. Você entende, compreende a essência. Certo? O que é a coisa? Você entende. Você não sabe quando vai ser a existência, quando é que vai ser, você não sabe. Outro exemplo, a infalibilidade do Papa. Você só conheceu isso porque isso fazia parte do depósito revelado e foi definido em 1870 durante o Concílio Vaticano I. Foi definido pelo Papa Pio IX. Então você passou a conhecer. Antes você não conhecia.
a existência dela. Mas uma vez que você conhece a existência, você sabe a essência. Ou seja, o Papa é infalível nas 4 condições, etc. Correto? Então, é um mistério em sentido amplo do primeiro tipo. Coisa e verdade, da qual nós não podemos conhecer a existência, mas se ela nos for revelada, nós conhecemos a essência. E, a segunda subdivisão é o contrário. Coisa cuja existência pode ser conhecida, mas não sua essência. Quer ver um exemplo aqui? Na ordem física e a nível natural, né? Você conhece a existência. Você não vê a matéria? Certo? A matéria. O que é a matéria? É uma definição sensível, descritível, perdão. Mas não é a definição da essência dela. Ninguém sabe o que é a matéria, propriamente dito. A eletricidade, você pode fazer todo mundo vê os efeitos e vê a eletricidade, mas o que é a eletricidade? Até hoje se discute isso. Você faz definições descritivas, mas para você definir o que é a essência da eletricidade, a força gravitacional, são coisas que a gente percebe, existem, evidentemente, a força gravitacional está aqui, né? Mas para você explicar a essência, você não consegue. Dizer o que a coisa é verdadeiramente. Pode até usar. Pode até usar, e por isso se usa tanto. Mas explicar, saber o que é a essência da coisa, você não consegue. Então é um mistério no segundo sentido. Algo cuja existência pode ser conhecida, mas não a sua essência. Isso a nível físico. A nível teológico também. A nível teológico. Por exemplo, como conciliar a bondade de Deus e a permissão do mal? A gente sabe que Deus é bom e que Deus permite o mal. Todo mundo percebe. Como conciliar isso? Quem é que consegue? É um mistério. Certo? Agora eu pergunto a vocês, quero ver quem me dá a resposta e que dá a explicação, porque só tem 2 alternativas. Você pode falar um por outro, pode até acertar, mas quero ver quem me dá a explicação. Esse mistério da bondade de Deus e da permissão do mal, que é um mistério em sentido amplo do segundo tipo, é um mistério natural ou sobrenatural? Acho que é sobrenatural. Vamos dando aí só tem 2 alternativas, ela tem que explicar, né? O natural ou sobrenatural? Ou natural ou sobrenatural. Agora é natural ou sobrenatural? O que é que vocês acham? Não poderia ser isso aí, não? Não. Ou é natural ou sobrenatural. Você não quer errar mesmo, né? Agora diga aí. Ou é natural ou é sobrenatural? Ele é um mistério natural ou sobrenatural? Alguém se arrisca? Eu sei dizer que é o tema do momento agora. Todo mundo está com essa onda aqui. Deus é misericórdia infinita. Então, vamos fazer tudo que Deus não. Sim. E o senhor dá razão? O mal metafísico não existe. Existe mal moral. Não é explicação. Não, é por aí um pouco, mas não é isso. Realmente é um mistério natural. Porque Deus permite... Porque é o seguinte, porque a existência e os atributos de Deus são verdades naturais, não são verdades sobrenaturais. Elas podem ser conhecidas pela razão. A prova é que filósofos pagãos chegaram à prova da existência de Deus. Muita coisa, não tudo, mas muita coisa chegaram. Se você ler Aristóteles, que nunca conheceu o cristianismo, Aristóteles ele chega a dar provas da existência de Deus, a dizer alguns atributos dele. Ele fala alguma coisa sobre isso. São verdades naturais, embora de um nível muito elevado. São verdades naturais. Não se esqueça que existe uma teologia sobrenatural e uma teologia natural, chamada também teodiceia. Faz parte da metafísica. Então, a existência de Deus e os atributos de Deus são verdades filosóficas naturais. Assim também a permissão do mal, você constata isso. De fato, não existe o mal metafísico. O mal é uma carência. Mas tudo isso é verdade natural. Também.
Agora, como é que você concilia as duas coisas? Impossível. Só se você chegasse a conhecer a essência de Deus. E isso aí é impossível. Aí realmente é algo que supera as suas condições. Então você pode dizer... É a carência de Deus, né? Aham. O mal é a carência. Não, o mal é uma carência de algo que devia existir. Uma carência. Carência. Não é uma não existência. Uma pedra... Ausência não, é uma carência. Porque você vê, por exemplo, a pedra não enxerga. É um mal? Não. Porque a pedra não foi feita para enxergar. Agora, um homem cego é um mal. Porque o homem foi feito para enxergar. Tá bom? Então, a carência, algo que deveria existir, não existe. É que naquela história, não existe frio. Existe menos calor. E não existe escuridão, tem menos luz. Não, mas aí no caso do mal é diferente, porque é algo que deveria ter, mas não tem. Deveria ter. A finalidade dele era para aquilo. Se falta aquilo, então há uma carência. Aí é mal. Aí você tem que explicar o mal físico, o mal metafísico, o mal moral. São aí as divisões. Bem, você tem aqui o mistério. Então, esse tipo de mistério aqui, na ordem teológica, é um mistério natural absoluto. Então, as propriedades do mistério. Nós vimos aqui uma divisão dos mistérios. Propriamente dito, sentido amplo. Agora nós temos as propriedades do mistério. São duas propriedades do mistério. A inteligibilidade e a incompreensibilidade. Inteligibilidade não é um enunciado contraditório. Nós compreendemos as ideias. Escapa-nos a ligação delas, mas esta ligação não é contraditória. Quer dizer, se eu digo círculo, revelar um mistério, círculo quadrado. Círculo quadrado. Revela um mistério, círculo quadrado. Esse mistério não pode vir de Deus. Por quê? Porque é algo ininteligível. Ninguém pode entender um círculo quadrado. As duas ideias se opõem. Não dá certo. Certo? Se eu digo homem, não homem, não tem sentido isso. Ou é um ser humano ou não é. Homem, não homem, são ideias contraditórias. Então não tem como conciliar. Então é algo que não pode, é ininteligível. É ininteligível. O mistério sobrenatural revelado por Deus não pode ser ininteligível. Ele é inteligível. Porque se percebe que se trata de coisas que fazem sentido. Você vê, por exemplo, em religiões pagãs, superstições, etc., palavras mágicas. Pilipimpim, sei lá o quê, isso, aquilo, outras bobagens aí. Você não faz sentido aquilo. Mantra. Isso, não faz sentido aquilo. Não faz sentido. A coisa não pode ser sobrenatural, porque justamente o ser humano não consegue entender, é um enunciado contraditório ou uma sequência de sonhos sem sentido. Você compreende as ideias. Por exemplo, no caso de um mistério propriamente dito revelado. Você tem um exemplo. O mistério dos mistérios, né? A Santíssima Trindade. Ninguém poderia. Procure nos pagãos, você não vê nunca esse mistério. Até Santo Agostinho particular para ele. Você, veja bem, você não vê a existência, é impossível você ver um Deus. Qual é o mistério? A negociação do mistério. Um Deus em 3 pessoas. Ou seja, uma natureza em 3 pessoas. A natureza é o princípio de ação. A pessoa é o termo de responsabilidade.
Então, você não entende como conciliar o liame entre uma natureza e 3 pessoas. Mas, natureza não se opõe à pessoa. Não há contradição. Certo? Não se trata de você dizer um Deus em três deuses. Seria contraditório. Um Deus em 3 deuses, não é isso. Mas um Deus em 3 pessoas. 3 pessoas numa natureza. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho, nem o Filho é o Espírito Santo. Certo? Então, você não consegue conciliar, você não consegue ver o liame, a ligação, mas você percebe que não é contraditório. Não há contradição. E isso é o bastante para você aceitar, se isso for lhe revelado com as devidas provas de que foi Deus que revelou. Porque se fosse contraditório, realmente você não poderia acreditar uma coisa contraditória. Se fosse revelado, um Deus é 3 deuses ao mesmo tempo. Não tem sentido. Um Deus só. Nossa religião é monoteísta. Mas o nosso monoteísmo não é o monoteísmo dos judeus nem dos maometanos. Os maometanos detestam o cristianismo, inclusive por isso, que eles chamam de associadores. No Corão está assim, são os associadores. Associam Deus, o Alá dele lá, o Filho, o Espírito Santo, etc. Certo? Então não é o nosso Deus, esse negócio de dizer as religiões monoteístas, temos o mesmo Deus. Não é verdade. O Deus dos cristãos não é o Alá dos maometanos, nem dos judeus. Não é. Pergunte a eles se eles aceitam a Trindade. Mas no Antigo Testamento não tem nenhum indício dessa possibilidade? Indício de revelação primitiva de alguma coisa, mas não claramente. Certo? Então, eles são inteligíveis, mas eles são incompreensíveis, os mistérios propriamente ditos. Porque nós não vemos como o predicado possa convir ao sujeito. É o exemplo que eu dei, né? Exemplo, como em Deus haja 3 pessoas distintas numa natureza indivisa. Você não pode demonstrar um dogma, um mistério. Você não pode demonstrar. Demonstrar você não pode. Você pode fazer uma demonstração, digamos assim, negativa, mostrando que não há impossibilidade, não há contradição. Simplesmente isso. Mas você não pode fazer uma demonstração. Se você demonstrasse, você poderia pensar, finalmente eu consigo adaptar isso à natureza humana demonstrando o dogma. Não, você destrui a religião. Porque você destrói justamente o caráter sobrenatural da religião. Se você tenta demonstrar um dogma. Sim, quer dizer, porque a demonstração, na demonstração, você mostra uma verdade natural. Por que existe essa verdade natural? Você mostra. Certo? Você quer dizer, por exemplo, você quer chegar e você mostra justamente pelo argumento. O argumento, ele é a expressão do raciocínio humano. Você quer dizer que demonstrar que Pedro é mortal. Aí como é que você faz? Você chega. Pedro é homem. Ora, o homem é mortal. Logo, Pedro é mortal. Certo? É lógica, claro. Eu estou fazendo aqui um silogismo. Isso é lógica. Eu acabei de fazer um argumento bem simples, um silogismo bem simples, para fazer uma demonstração. Certo? Uma demonstração de uma coisa. Então, isso é uma verdade natural. Você demonstra facilmente. Você fez uma argumentação e você demonstrou. Isso é uma verdade natural. Agora, faça uma argumentação de que Deus é um Deus em 3 pessoas. Você não consegue. E isso é sinal
Não é sinal de que a coisa é contraditória. Você pode fazer uma demonstração negativa demonstrando que não há contradição de que três pessoas possam subsistir numa natureza indivisa. Eu quero fazer uma pergunta, citando aqui no período. O prodrómio de Santo Anselmo, ele explica bem que as três pessoas é somente Deus. Bom, o que eu conheço do proslógio de Santo Anselmo, é dia dele hoje, né? Eu acho. É hoje? Hoje amanhã. É que ele faz aquela prova ontológica dele. Não tem a ver com a Trindade. Não tem a ver. E que São Tomás demonstra que não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Bom, aí é outro assunto que a gente vai entrar, chamada prova ontológica da existência de Deus. São Tomás tem um artigo da Suma Teológica, na primeira parte, eu acho que é a segunda questão, Ansite Deus, onde ele mostra que esse argumento não é verdadeiro, porque ele passa de uma maneira indevida da ordem lógica para a ordem real. Aí só olhando na Suma Teológica, mas não tem a ver com Trindade não. Então, passamos agora para as fontes da revelação. Fontes da revelação. Como eu botei no esquema, apaguei depois, a revelação, a etimologia, quer dizer, a explicação da palavra vem de tirar o véu. Algo que tem um véu você não conhece. Tira o véu, você conhece, claro. Então, revelação, você tirou o véu, certo? Então, a revelação é a fonte da fé. A fé vem da revelação. A fé sobrenatural, claro. Certo? A fé sobrenatural vem da revelação. A revelação é também uma realidade histórica. Muito importante isso. Contra o modernismo. Modernismo. A realidade histórica, quer dizer, a realidade está fora de nós. Não está dentro da nossa consciência. Para o modernismo, a realidade é um fenômeno subjetivo, está na cabeça da gente. Mas, para o catolicismo, a revelação é uma realidade histórica que ocorreu de fato. Certo? E o modernismo não é uma coisa... Não, o modernismo ele tem justamente... Ele é agnóstico e imanentista. Certo? Então, primeiro ele fecha a porta para Deus. Depois ele substitui por alguma coisa, é o imanentismo. O imanentismo quer dizer, permanece dentro. Quer dizer, tudo vem de dentro. Ele reduz a religião a um sentimento. Um sentimento. Vem tudo na cabeça da gente, exatamente. E faz a revelação um fenômeno de consciência. Fenômeno de consciência. Nossa cabeça, por um instinto indescritível, a gente vai, as verdades vão saindo da gente e isso vai formando uma consciência universal, certo? Então a revelação é um fenômeno, mas a revelação sai da cabeça da gente, segundo os modernistas. Isso vai diretamente ao catolicismo, que ensina que a revelação é uma realidade histórica. Ocorreu realmente. Realmente. E essa revelação tem duas fontes. Duas fontes. Muito importante. Duas fontes. Que são a Escritura e a tradição. E isso aqui contra o protestantismo. Por quê? Porque para o protestantismo só existe a Escritura. Não existe a tradição. Certo? Então,
Para o protestantismo, ele vai diretamente de encontro a isso, enquanto que o catolicismo ensina que existe não só uma revelação escrita, consignada em escritos, mas existe também uma revelação que foi transmitida por modo oral. Espiritual. Hã? Também espiritual, Espírito Santo. Sim, quer dizer, foi transmitido, o Espírito Santo é que inspirou, mas aí foi transmitida de maneira oral. Eu Sim. já vi alguém dizer que no protestantismo que não poderia haver somente a escritura, sem a tradição. No protestantismo também tem tradição. Existe tradição. A tradição. Aqui o Lutero disse que não existe sacerdócio, que não existe sacramento. Exatamente. Isso é tradição. Certo. Se ele uma tradição nova, excluída. Logo espúria. Certo? É claro, tradição é coisa natural. Porque a tradição quer dizer o quê? Traditio, transmitir. Transmissão. Eu estou transmitindo para vocês aqui ensinamentos. Não só por maneira escrita, mas por via oral. Vocês vão pegar isso e vai transmitir para outro. Existe sempre uma transmissão. A questão não é a transmissão. A questão é a origem da transmissão. Você pega uma encanação, você transmite. Não é verdade? Mas você pode botar nessa encanação água limpa ou água envenenada. Tradição sempre há, transmissão. Mas e a fonte? Esse é o problema. O protestantismo já tem uma tradição. Daí porque se diz religiões protestantes tradicionais, não se diz isso por aí? Presbiteriano, batista, luterano. Aí ficam esses modernistas aí. Ah, não, esses pentecostais não, porque eles não têm tradição. Mas os presbiterianos, os batistas, os luteranos, são religiões tradicionais, nada disso. Tradicional é, em certo sentido, porque já mas é envenenada, não presta. A questão não é a tradição. Não se enganem com isso. Tem muita gente por aí, inclusive gnóstico, nova direita, que fica falando isso, religiões tradicionais. Nada disso. Não é tradição. A questão não é a tradição, a questão é a origem, a validade da tradição. Ele não chama o judaísmo de religião tradicional? Também é uma religião tradicional na medida em que se transmite coisas. Só que... Então ele transmite antes da revelação. Né? Não, ele transmite... O que ele transmitia antes da revelação, do cristianismo é algo verdadeiro. Mas só que a custódia disso passou para a Igreja Católica. Isso que eles não aceitam de jeito nenhum. Eles perderam. O Israel agora, o verdadeiro Israel, é o Israel de Deus, como dizia São Paulo. Então tudo que é de verdadeiro do judaísmo está no catolicismo. Certo? Está no catolicismo. E eles perderam, meu amigo, acabou. Perderam. O que eles fazem agora é mais ou menos como a nova missa. Tanto a nova missa como o judaísmo talmúdico, moderno, ele é como se fosse uma casa feita com materiais de demolição. Por exemplo, você pega uma casa do século XVIII, uma maravilhosa casa com aquela arquitetura, aí você pega, bota tudo abaixo, e depois você pega uma casa, que nem essas construções de Brasília, de cimento armado, aquela coisa horrorosa. Aí você, que absurdo, destruir essa casa do século XVIII. Não, é a mesma casa. Quer ver? Vem cá. Aí você entra na casa, aqui ó, o adorno da casa aqui, ó, tá aqui o adorno. Tá vendo a pia de mármore da casa antiga? Tá aqui, né, dentro da casa nova. Tá vendo não sei o quê? Várias coisas você pegou e botou ali. Mas a casa é nova, meu amigo. O plano dela, tudo é diferente. Você pega materiais de demolição e põe ali, tá entendendo? A nova missa é assim. Você aliar aqui, ó, a consagração está aqui, tudo. Tá vendo aqui? Tal coisa a gente conservou, tá aqui, tal coisa, mas o plano dela, tudo é diferente. Tipo assim, tem outra essência? Hã? Tem outra essência? Tem outra essência? Seria outra essência, no caso da Santa Missa. No caso da Santa Missa. A essência até permanece, porque a essência é sacramental. Se há dupla consagração à missa. Mas a integridade dela foi corrompida. Certo? No caso do judaísmo, mesmo a essência foi corrompida. O judaísmo não tem mais nada de verdadeiro. Porque no caso do judaísmo, ele foi substituído pela Igreja Católica. Acabou ali. Então não tem mais nada de verdadeiro. Não é mais Israel de Deus. Certo?
Por isso que o comportamento deles é tão fora de propósito e às vezes chega a uma maldade muito grande. Você vê, por exemplo, se você olhar o Antigo Testamento, o comportamento dos judeus, aquelas guerras, no Êxodo, por exemplo, não era brincadeira não, era extermínio. Exterminava mesmo, era genocídio. Mas eles faziam aquilo por ordem de Deus, era uma exceção histórica, devido à situação em que estavam. Inclusive porque os outros povos também queriam exterminá-los, não era nenhum santinho. Era guerra de extermínio mesmo. Então eles iam lá, é para quebrar tudo, matar tudo. E eles iam lá e faziam isso. Foi uma exceção histórica. Então aquilo valeu como uma coisa que por algum tempo para depois isso deixar de ser. Ora, esses judeus de hoje, muitas vezes eles têm uma mentalidade parecida. Conservam aquilo. Povo eleito, eles são povo eleito, então eles muitas vezes fazem coisas parecidas. Entende o que eu quero dizer? Então, eles não entendem que foi uma coisa de passagem e, por causa disso, adquirem uma mentalidade de povo escolhido, o resto é os goinhos, etc, etc. Certo? Então para entender isso, tradições existem também no protestantismo, mas eu me refiro aqui à tradição divina, verdadeira, tradição divina. Então, nós veremos justamente aqui, primeiramente a Escritura, as duas fontes da revelação. Primeiro a Escritura, depois a tradição. Pergunta de número 870. Onde se acham as verdades que Deus revelou? As fontes da revelação. Se acham na Escritura e na tradição. É onde você encontra. Você quer encontrar água, vai na fonte. Você quer encontrar a verdade divina, você vai nas fontes. São duas. Você tem ideia? Houve discussão no Vaticano II se eram duas as fontes da revelação. Repare que absurdo. Houve discussão. Você lê a Wilson, o membro se joga no tiro. Houve discussão, o pessoal não queria aceitar, muita gente lá da aliança do Reino não queria aceitar, que eram duas fontes. Então, quem é a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura é a coleção dos livros escritos pelos profetas e pelos hagiógrafos, pelos apóstolos e pelos evangelistas, por inspiração do Espírito Santo e recebidos pela Igreja como inspirados. Em quantas partes se divide a Escritura? Bom, são generalidades, né? Se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. Que contém o Antigo Testamento, contém os livros inspirados, escritos antes da vinda de Jesus Cristo. Que contém o Novo Testamento. O Novo Testamento contém os livros inspirados, escritos depois da vinda de Jesus Cristo. Então você tem a revelação, foi consignada por escrito desde mais ou menos 1500 antes de Cristo até mais ou menos 90, mais ou menos, não, 80, não se sabe exatamente, depois de Cristo. Por quê? Porque 1500 a.C., Moisés, Pentateuco. Moisés é o autor do Pentateuco. O autor principal dos livros da Escritura é Deus, mas o autor humano, Moisés. Atenção que isso por aí, mesmo em ambientes católicos, é contestado. Né? Você vai em redes católicas ditas aí, você tem histórias aí de que não foi Moisés que fez o Pentateuco, porque não tem a narração da morte de Moisés. Realmente tem uma narração, foram outros que fizeram, mas foi só o finalzinho. O mais foi Moisés que escreveu. E você vê outras coisas. Isso aí começou no século XIX, com um alemão chamado Wellhausen, que começou no estado que estava a arqueologia naquele tempo, atenção com a arqueologia, que é um negócio muito complicado, e que muda assim, muda assim. Você cava um negócio, é isso. Daí cava outro, muda. Você não tem
Não tem estabilidade. E tem muita gente que aproveita isso para fazer, bota aí uma notícia e a pessoa vai inventar. Agora mesmo, eu estava lendo um artigo do Padre Leu, não sei nem se ele está lendo aí na reunião, sobre a questão do dilúvio. A gente sabe que a Arca de Noé está lá na Armênia. Está lá no Monte Arará, na Turquia. Porque A Arca de Noé. Acharam. Você tem até filme na internet mostrando isso. Com certeza absoluta. Está dividido as partes, né? Depois de um terremoto, desceu uma parte para baixo. Eu até pensei em setembro fazer umas palestras sobre. Eu ia fazer, mas acabou não. Acho que eu já fiz, não, né? Vou fazer sobre a Arca de Noé. Então, Esse filme tá muito eu depois mostro Eu isso. relatou na homilia. Foram especialistas, foram gente lá da Turquia e acho que Hong Kong em 2011. Entraram dentro da Arca. Você tem um filme ali, mostrando. Deve ter difícil acesso, né, pai? Dificílimo acesso, porque é tudo gelado. Quantos anos fez a Arca de Noé? Se a gente calcular, uns 4.500 anos. E a madeira dura esse tempo todo? No gelo, se dura, bota no gelo. Tem dinossauro por aí que você tira a pele. Certo? E por isso é uma das provas que vai contra essa história de dinossauro de milhões de E eu anos. sei que tem mamute. Mamute e dinossauro também. Dinossauro também. Dinossauro. Inclusive se acha nos dinossauros carbono 14. Ora, o carbono 14, segundo os especialistas aí, só pode durar no máximo até 50 mil anos. Como é que você acha em osso de dinossauro de carbono 14? Me explique isso. Então, quando você falar que tem mais de milhões... Conversa mole. Mas se você for falar isso nas aulas de biologia desses professores, Vai querer matar. Mas você sabe especialistas que dizem isso e está as provas aí. Certo? Aí. Então, voltando ao que a gente estava. Questão justamente, a tendência para se negar que Moisés seja autor do Pentateuco. Não é verdadeiro. Hã? Qual o livro que está escrito de Gênesis? O Gênesis faz parte do Pentateuco. O Pentateuco compreende 5 livros. Deixa eu ver se o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e Deuteronômio. 5 livros. Esses 5 primeiros livros da Bíblia foram compostos por Moisés, mais ou menos no ano 1500 a.C. E o último, aí se discute, parece que foi, porque o Apocalipse parece não foi o último livro composto. Ele é o último livro da Bíblia, mas não foi o último composto. O último composto parece que foi o Evangelho de São João, ou uma das cartas do apóstolo São João. São João morreu mais ou menos no ano... Ele morreu com 100 anos, né? 100 e poucos anos, foi. São João morreu com 100 e poucos anos. E ele deve ter morrido mais ou menos por aí pelo ano 105, por aí. Mais ou menos. Ele morreu no ano 105. Então, ele compôs as suas últimas obras mais ou menos em volta do ano 80 depois de Cristo. Mas por que é Antigo Testamento? Não, peraí. Aqui é a revelação consignada na Sagrada Escritura. Compreende um período de 1580 anos. Inclui o Antigo e o Novo. Antigo e Novo, sem dúvida. Dos livros do Antigo Testamento, o último foi escrito há quantos anos da era do nascimento? Os últimos livros do Antigo Testamento, eles são os livros dos Macabeus. Eles foram escritos, acredito que mais ou menos 100 anos antes de Cristo, porque os Macabeus são de mais ou menos 150 anos antes de Cristo, certo? Então, mais ou menos um século antes de Cristo esses livros foram escritos. Então, foi muito perto já da vinda de nosso Senhor, está entendendo? E, então, aqui nesse espaço de 1500 anos, 1580 anos, é onde a revelação foi consignada na Sagrada Escritura. Deixa eu fazer uma pergunta. Convém que a gente leia A gente vai ver depois aí. Convém, mas existem as condições, né? Nós começamos agora a questão da Sagrada Escritura, mas tem muita coisa para ver. Eu vou parar aqui nessa generalidade, na pergunta de número 874, e na próxima aula, já que nós vimos já os mistérios, nós vamos continuar com a Sagrada Escritura e talvez ver a tradição, que é a segunda fonte da revelação.